Ivaldo José. Para cá, Ivaldo. Oi. Pessoal, nós convocamos uma audiência pública aqui para essa região. São Conrado, Orlando Dantas, Augusto Franco, a Farolândia, não é? Então vamos continuar fazendo esse trabalho de mobilização, não é? Nós vamos ter a segunda audiência aqui nessa região. Se essa audiência não é o suficiente, mas nós vamos continuar comunicando, convocando as pessoas para a gente fazer esse trabalho. Já vai ter outra audiência pública, está aí no panfleto, não é? Aqui a segunda audiência pública do Augusto Franco. Se teve alguma falha, por acaso, alguma falha na mobilização, querido Ivaldo, vamos resolver, mas vamos começar a fazer as audiências com as pessoas que estão aqui, convidando todas as pessoas, todo esse pessoal que está aí fora que quer entrar, pode ficar à vontade. E eu quero iniciar cantando o hino nacional. Vamos lá? Pátria amada,
Quero abraçar todos. Nós vamos ter uma exposição aqui. Depois vamos passar um vídeo para as pessoas compreenderem mais ou menos o que é plano diretor. E eu quero passar os trabalhos aqui na noite de hoje para o companheiro Bertolino Oliveira, nosso querido companheiro vereador, que é daqui dessa região, que vamos começar fazendo esse trabalho, essas audiências públicas. Hoje é a primeira. Se tiver que fazer a segunda, vamos fazer a segunda. Se precisar, certo, se precisar fazer outra audiência, faremos. Mas quero agradecer a presença das pessoas e vamos começar fazendo essa mobilização. Quer falar alguma coisa? Pronto, tudo bem. Vamos lá. Fala. Não, fale. Presidente. Eu gostaria de dizer o seguinte: o Conjunto Augusto Franco tem uma importância, presidente, na história política de Aracaju, muito grande. Há quem diga que o Conjunto Augusto Franco já foi curral. Acabou a história do curral. Aqui não tem curral. Aqui tem gente. Aqui tem eleitores. Aqui tem trabalho. Aqui tem Emanuel, aqui tem Ivaldo, aqui tem Bertolino, aqui tem Simone Góes, aqui tem Miriam Ribeiro e aqui tem todos os vereadores. Graças a Deus que hoje nas audiências públicas a gente pode alertar que a sociedade é soberana. Acabou o tempo de dizer que esse lugar é de alguém. Aracaju é do eleitorado. Aracaju é de Gonzaga. Aracaju é de Matos, Aracaju é de Juvencio, Aracaju é de Nitinho, dos que estão ausentes. Não existe mais curral. Agora, as audiências, elas existem em vários lugares e nem todos estão ao mesmo tempo. É importante salientar que é o momento da sociedade participar. A ausência do vereador não quer dizer que ele não tenha representatividade, que ele não tenha outro serviço prestado. Isso é importante colocar, porque parece que em alguns lugares, alguns vereadores são donos. Não há dono de lugar nenhum. Eu tenho serviço prestado no Augusto Franco, eu tenho serviço prestado em todo Aracaju, eu tenho eleitor em todo lugar. É importante ressaltar isso. Nós estamos aqui para colher propostas para o plano diretor. Esse é o nosso objetivo. Aqui não há políticos, há parlamentares preocupados com propostas. Não tem Simone da Zona Norte que não tem Simone na Zona Sul. Não tem Ivaldo do Eixo Centro, Leste, não sei onde eu estou. Aqui nós estamos para ouvir. Nós queremos ouvir. E o presidente Emanuel Nascimento, eu vou fazer justiça, tem estado presente em todas as audiências, valorizando o parlamento. Mas é importante esclarecer que não há liderança de bairros no parlamento. A liderança é para se expressar. Não pode um vereador sobrepor a outro em nenhum lugar. Nós viemos para ouvir. Tem que ter muito cuidado com essas colocações, porque nós viemos para... Eu prefiro ouvir. Se for para a gente ficar em todas as audiências, é a primeira vez que eu estou me manifestando para falar, eu quero ouvir. Um beijo a todos. Eu quero dizer que a audiência pública é do povo, Aracaju é do povo, e nós estamos aqui como povo, como pessoas, como representantes. Que nós estamos fazendo essas audiências públicas em todas as comunidades. Augusto Franco é hoje. Mas sábado estamos no Santa Maria. Terça-feira estávamos no 18 do Forte. Estamos circulando a cidade para ouvir a comunidade, para ouvir o povo. Vereador Bertolino Menezes dirige essa audiência pública hoje. Vereador companheiro Juan, pode começar a fazer a explanação. Senta aqui, Bertolino. Fica à vontade aí. Boa noite a todos, boa noite aos senhores vereadores, aos componentes da mesa e a todos os cidadãos que vieram sacrificando certamente o convívio familiar e algumas outras coisas para contribuir com a cidade na construção de um plano diretor que traga benefício à maioria da população. Eu vou fazer uma apresentação o mais compacta possível de alguns pontos
mais complicados, mais polêmicos do plano diretor, da proposta que está sendo estudada e que será votada no Legislativo, para depois passar as manifestações dos cidadãos, né? Então, o objetivo é informar sobre o que é o plano diretor e alguns aspectos importantes desse projeto de lei, para que as contribuições que vierem depois, durante essa audiência ou na próxima, tenham mais conhecimento, né, sobre o plano e o que pode ser melhorado nesse projeto de lei, certo? Então, vamos iniciar falando rapidamente sobre o conceito geral. O que é um plano diretor? É uma lei municipal, certo? É uma lei que vai ser aprovada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Executivo, como qualquer lei municipal. Só que essa lei é importante, talvez das mais importantes da cidade, porque ela estabelece como a gente pode ocupar, como a gente pode conviver na cidade. O que podemos fazer nela, o que podemos construir, certo? Quais as condições das vias da cidade, quais áreas devem ser preservadas, aonde podemos colocar equipamentos públicos, escolas, creches, hospitais, etc. Em definitiva, é o plano diretor que determina a cidade que nós queremos e que nós teremos no futuro, nos próximos 5, 10, 15 anos, certo? Então, esse é basicamente o conceito geral. É uma lei que tem que ser feita e revisada, certo? Conforme o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, aprovada em 2001, que diz exatamente o que um plano diretor deve ter como conteúdo mínimo, como deve ser elaborado, como deve ser revisado. Fala, por exemplo, da função social da propriedade, certo? Do território. A função social é basicamente o território tem que ser utilizado, e de preferência para moradia, certo? Ou para equipamentos que atendam à coletividade. Então, essa é a principal, vamos dizer assim, inovação ou contribuição do Estatuto da Cidade, que também diz como os planos devem ser feitos, revisados, elaborados. E o mais importante nesse processo é a participação popular, certo? Então, essas audiências são feitas em função disso, de uma necessidade da população participar no processo de construção desse novo plano diretor. Esse processo iniciou em 2005, por quê? Porque o plano que está em vigência, que foi aprovado em 2000, segundo a lei orgânica na época, só poderia ser revisado depois de 5 anos. Então, iniciou em 2005, teve um processo lá no Executivo, foi para o Legislativo, voltou para o Executivo, porque o Conselho de Desenvolvimento Urbano não tinha sido ouvido, certo? Lá houve algumas alterações à proposta, e depois, finalmente, em 2010, chegou ao Legislativo, no final do ano passado, certo? E é esse o projeto que vai ser discutido, que pode ser melhorado com as sugestões dos senhores. Então, na Câmara de Vereadores, chegou em novembro de 2010, foi já votado em primeira discussão no primeiro semestre desse ano. Já tivemos várias reuniões técnicas, certo? Inclusive audiências públicas temáticas sobre diferentes temas, por exemplo, saúde, turismo, habitação social, meio ambiente e mais algumas, foram 10 ao todo. Tivemos também uma oficina de capacitação com técnicos do Ministério das Cidades, e essa já é a 7ª audiência nas comunidades, certo? Já tivemos audiência em 6 regiões da cidade, de um total de 20, tá? São 10 regiões, estão programadas 2 audiências para cada região, total 20, certo? Então, a próxima aqui está prevista para 26 de novembro. Aí estão as 10 regiões em que a cidade foi dividida. Nossa região compreende basicamente esses 2 bairros, né? Farolândia e São Conrado. E todos os conjuntos e comunidades desses 2 bairros, certo? Porque não podem notar que é a única região que tem apenas 2 bairros, né? Porque são bairros muito populosos, certo? Porém, com realidades parecidas, certo? Em questões de renda, de acessibilidade, tá? Dos problemas que eles têm. Então, por isso que foram juntados numa região só. Pronto, então vamos começar com alguns conceitos que são polêmicos, não são tão simples. Por exemplo, está na cartilha, mas se vocês lerem a cartilha, talvez não entendam, porque é um conceito novo, não é fácil de entender. Eu ensino no curso de arquitetura da UNIT,
Tem muitos alunos que se formam sem entender bem isso daqui, e são alunos de arquitetura. Então, não são conceitos muito simples, certo? Então, a ideia é tentar esclarecer esses conceitos aqui, e os senhores vão poder, através desse material que receberam, se aprofundar, conhecer, ler sobre os demais assuntos, que são menos complexos. Saúde, educação, meio ambiente, certo? Então, são esses temas que vamos tratar aqui de uma forma resumida. Macrozoneamento. A cidade é dividida em zonas, certo? Para que em cada zona o plano e os códigos digam se pode ser ocupado muito ou pouco e em que condições essa ocupação vai ser feita. Então, nós temos zonas de adensamento preferencial, que são essas vermelhinhas aqui da área central, onde, teoricamente, temos mais estrutura, então pode-se adensar mais, pode-se ocupar mais, construir mais. É a área central, São José, 13 de Julho, Grajaú, Centro, Getúlio Vargas, aquela região. Depois temos a zona de adensamento básico, que são essas duas, essa verde e essa amarela, onde a infraestrutura é deficiente, mas tem condições de se urbanizar e de se ocupar. É o caso em que a gente está, certo? E tem, finalmente, a zona de adensamento restrito, aqui embaixo, que é o que a gente conhece como zona de expansão, né? A gente sabe que lá não tem infraestrutura, tem fragilidade ambiental, então a ocupação tem que ser dada de uma forma mais suave, certo? Menos intensiva. Tem que se construir menos nessa região. Essa é a ideia da zona de adensamento restrita. Nós estamos, então, exatamente aqui, ó, certo? Na zona de adensamento básico 2. É importante isso porque os parâmetros que eu vou mencionar daqui a pouco, vocês têm que prestar atenção a esses parâmetros, né? Na zona de adensamento básico. Bom, áreas de diretrizes especiais. Além das zonas, a cidade tem algumas áreas especiais, o nome já diz, né? Então, que existem 4 tipos de áreas especiais com normas específicas, diretrizes específicas que devem ser atendidas. Eu vou passar rapidamente. Ó. Social. Áreas de interesse social são aquelas em que já existe uma habitação precária, moradia popular, normalmente irregular, ou seja, sem posse legal, certo? E também áreas vazias para onde pode ser feito remanejamento de moradores que estão em área de risco, certo? Então, são 2 tipos de áreas que estão mapeadas na cidade, que são essas áreas vermelhas. Ampliando aqui para a região de interesse, nós temos basicamente essas áreas, tá? Toda a antiga, a chamada invasão de São Conrado, né? Aqui do outro lado. Temos aqui aquela área da Maria Pastora, certo? Os senhores devem conhecer bem. A invasão do Barroso, certo? Aqui na Farolândia. Nessa área, são essas as áreas de interesse social mapeadas nessa proposta, certo? Esse mapa, que foi obtido a partir de um estudo que foi feito em 2000 e atualizado em 2005, eu acho que ele merece uma atualização, porque a Prefeitura está elaborando o Plano Local de Habitação de Interesse Social. Segunda-feira vai ter uma audiência lá na CEPLAN, à tarde. Então, esse plano vai ajudar para atualizar esse mapa, certamente, porque foi feito um novo diagnóstico mais atualizado dessas áreas. Áreas de interesse urbanístico são as áreas da cidade que são importantes porque são atrativas para todo mundo vai lá para fazer alguma atividade, serviço, comércio. Tá? Basicamente são as áreas do centro comercial, certo? E a área da praia, mas literalmente da praia, entre a Sarney e o mar. Aquela área de areia onde ficam os bares. Aquilo é uma área de interesse urbanístico também. Então, tem normas específicas para essas áreas. Tá? Áreas de adensamento econômico. Nessas áreas só se permite comércio, serviços ou indústrias. De médio e grande porte. Certo? É o Distrito Industrial, a Tancredo Neves, certo? E a Rio de Janeiro, Augusto Franco, né? Aquela região onde fica o Hipersales, Mistão, aquela região dos lojas de materiais de construção. Bom, as áreas de interesse ambiental, que são as mais importantes, talvez, elas são de 2 tipos. Tem outras que eu vou mencionar, mas as principais são essas. Veja, área de preservação não pode ser edificado. E nessas áreas estão mangues, rios, dunas, certo? Áreas alagadizas, por exemplo, áreas que podem ser alagadas. E encostas com mais de 30%